Porque agora nós estamos num momento de recuperação e nada melhor do que ser agressivo em vendas, ser proativo em vendas. É de suma importância saber vender, tanto no físico como no digital. Eu estou abordando aí esse contexto de vendas. Então assim, eu quero pedir a você, talvez você que está me vendo agora, talvez você é uma pessoa que sabe vender, talvez você já fez algum curso, mas o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que se você for buscar água numa fonte com um balde cheio, você não vai trazer água, porque seu balde está cheio, não tem mais o que colocar ali dentro. Então eu quero pedir a vocês que esvazie o balde, ou seja, é muito comum algumas pessoas vêm aqui espiar, sair e tal, e às vezes tem hora que a gente vê que as pessoas ficam em coisas que não têm relevância. E eu procuro sempre passar conteúdos relevantes para ajudar a minha audiência, as pessoas que prestigiam meu trabalho, né? Eu tenho esse compromisso. Mas assim, eu peço a vocês que deixem para julgar depois. E se no final da live vocês perceberem que alguma coisa pode ser melhorada, eu estarei aberto para ouvir as sugestões de vocês. Mas durante esse momento eu peço a vocês que foquem no que eu vou estar passando. Né? Esse treinamento, para vocês terem ideia, né? Quando eu fiz ele no campo promocional, eu cobrava em média aí de 150 a 200 reais por pessoa, 5 horas de aula mais ou menos. E vou estar aqui disponibilizando de graça, gratuito para vocês, dando a minha contribuição para as empresas, né, para os vendedores, atendentes de loja, certo? Então, esvazie o copo, que você sempre vai ter algo limpo. Então, é o seguinte, esvazie a sua mente, no sentido de estar aberto aqui às informações que eu estarei disponibilizando para vocês nessa live, nesse momento. Bem, tem 4 frases que ajudam muito a gente. A gente sabe que para vender bem, para ser um bom empreendedor, você tem que estar com o emocional bem estruturado. E eu constatei, nesses mais de 20 anos como consultor e mais de 30 como estudioso, pesquisador na área empresarial, que há 3 fatores que fazem com que a empresa quebre, há 3 fatores que fazem com que pessoas quebrem. E quais são esses fatores? Primeiro fator, emocional. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu quebro a empresa, eu não vou ter boa performance de trabalho. Eu preciso cuidar bem do meu emocional. Segundo ponto, eu preciso ter capacidade técnica, que é justamente isso que eu estou oferecendo aqui, técnicas de venda para que você possa sair só daquela questão da prática, da experiência. Então eu preciso ter capacidade técnica para poder ter uma boa performance, para poder gerar resultados consistentes e relevantes. E o terceiro ponto que eu descobri que é muito importante, por quê? Porque às vezes você sabe fazer, mas você não faz. Quando uma pessoa não faz, quer dizer que ela está se comportando mal frente ao que ela sabe fazer. Certo? Eu vou só verificar aqui se está tudo ok, porque às vezes a internet cai. Certo? Vocês também podem me ajudar aí para poder dizer se está realmente me ouvindo bem. Manda aí um joinha para me ver se está ouvindo bem aí, entendeu? Eu vou estar olhando um pouco para o lado, porque eu estou aqui com os slides, entendeu? Então eu vou estar olhando para o lado aqui, para estar transmitindo para vocês aí. Mas aqui no meu computador aparentemente está bem. Aí você que está aí, compartilha aí com seus amigos, seus contatos, para que mais pessoas possam tirar proveito desse conteúdo de valor.
Ok, eu já verifiquei ali, a transmissão está ok. Bem, então veja bem, quando você estiver emocionalmente abalado, você vai repetir pelo menos 20 vezes as seguintes frases: eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato, sinto muito e me perdoe. Eu sou grato, sinto muito, me perdoe. Quando você repete isso, né, essas frases são chamadas as 4 joias de Jesus, né? E ela trabalha o quê? Compaixão, humildade, amor e gratidão. Então, muitas vezes você exige muito de você. Então é preciso que você tenha, muitas vezes, compaixão de você, que você seja humilde, que você tenha amor e que você seja grato. Então isso, quando você repete isso diante de um contexto onde você não esteja bem emocionalmente, vai aliviar então o seu lado. Pois bem, quem somos nós? Essa pergunta é muito interessante, sabe? Porque quando eu fiz minha formação em coach, ficou evidente uma coisa muito interessante. Todos nós temos a mente consciente e a mente consciente. A nossa mente consciente, ela corresponde a 5% só. Então tudo aquilo que você pensa conscientemente no dia a dia que você processa, corresponde a 5%. Já a sua mente inconsciente é um elefante, porque ela corresponde a 95%. Então, muitas vezes, quando eu falo de comportamento, às vezes você sabe como tem que se comportar. Mas o que acontece? A sua mente inconsciente é que tem a força. Seu consciente diz, eu tenho que parar com isso, mas o seu subconsciente ele é mais forte. Então, se ele estiver gostando daquilo, se aquilo estiver agradável a ele, você vai ter mais dificuldade em lidar com a situação. Vamos pegar aqui um exemplo. De repente você quer emagrecer. Né? Você gosta muito de comer chocolate. E comer chocolate, obviamente, é agradável, é satisfatório. Entretanto, seu consciente fala assim, eu não posso comer chocolate todo dia porque eu quero emagrecer. Mas o seu subconsciente ele vai trazer para você uma série de motivos para você fazer. Ele vai dizer, você vai morrer de qualquer jeito. Ele vai dizer para você, mas é tão gostoso. Ele vai dizer para você, mas você não faz nada e o que é bom você quer deixar de fazer. Então o seu subconsciente, ele vai, na verdade, usar dessas estratégias para prender você naquilo que você não pode, que você não quer, naquilo que você quer evitar. Então, qual é a forma de lidar com o subconsciente? Uma forma de você lidar com ele, vamos pegar o exemplo do chocolate. Você vai dizer para ele assim, depois da academia, depois da caminhada, né? Em tal hora, assim, eu vou comer o chocolate. Então você vai trabalhar na sua mente e você vai, de certa forma, tranquilizando o seu subconsciente, porque a força está nele. Então você tem que usar estratégias para você poder lidar com ele. Então o comportamento tem muito a ver com capacidade subconsciente. Nem sempre tem a ver com lógica, nem sempre tem a ver com saber fazer. Muitas vezes eu sei o que tem que fazer, mas a força poderosa por trás do que eu preciso fazer está no subconsciente. E aí, se eu não souber lidar, se eu não tiver estratégia para lidar com o meu subconsciente, eu não vou ter êxito no que eu estou fazendo. Pois bem, eu costumo dizer, não me canso de repetir para vocês, né, quem me acompanha, que eu comecei minha trajetória de venda lá pelos 9 anos de idade. Ali onde eu morava tinha um rio e ali tinha peixe. Eu gostava de pescar. Só que eu não tinha anzol, fazia anzol de arame, fazia anzol, às vezes fazia linha ali, qualquer coisa para pescar. Em uma certa ocasião, tinha uma feira e a única coisa que tinha para vender em casa era manga, no quintal, era época de manga. E eu peguei manga e fui até a feira para vender as mangas com o intuito de comprar anzol. Então eu diria que foi a primeira vez que eu empreendi, foi esse momento aí, mais ou menos aos 9 anos de idade. A comunidade ficava a uma distância muito, muito longa ali de casa, mas eu acompanhei o pessoal, né, até essa feira, e ali eu acabei vendendo aquelas mangas para poder atingir meu objetivo. E depois, é claro, né, depois eu fiz rolos, né? Depois eu trabalhei na zona rural, depois eu fabriquei vaso de cimento, vendi. Posteriormente eu vim a
a dar aula de informática, vender consórcio de computador da década de 90, né? Depois eu vendi assinatura de revistas, enfim. Então a minha trajetória de vendas, ela veio justamente daí, entendeu? E sempre como autônomo. Eu sempre gostei de trabalhar como autônomo. Aí depois eu tive um crediário onde eu vendi cama, mesa e banho de porta em porta. Mas em todo esse período, a partir aí dos últimos 25, 30 anos, eu já estudava na área que eu atuo hoje, que é a área de consultoria, né, a área de vendas. Eu fui especializando nessas áreas aí, tanto que hoje eu acumulo aí mais de 20 certificações, além de prática deliberada como vendedor atuante, né, palestrante, que é uma venda também. Isso que eu estou fazendo aqui nesse momento é uma venda. O que eu estou vendendo para vocês aqui, a ideia de vocês venderem melhor na empresa de vocês, certo? E então eu fiz, só aqui na Bahia, eu fiz palestra em mais de 20 cidades, né? Na época eu fiz uma série de palestras ali por volta de 2008 para 2009, né? Eu fiz palestra na região toda, né? Palestra aí com 200 pessoas. As palestras menores que eu realizei dessa série de mais de 20 palestras, tinha em todos 50, 60 pessoas. Então, eu pude, na verdade, fazer um trabalho muito interessante na região. Sobretudo, na época, eu trabalhava com um tema que era nova tecnologia e gestão de vendas. Então, eu tenho uma expertise muito grande na questão de vendas. Então, a princípio, aqui, o que eu fiz? Eu vendi a vocês, que não me conhecem, a capacidade de por que a Milton é qualificado para vender. Então, toda essa trajetória, toda essa jornada, né, desde os 9 anos de idade, depois com mais especialização, com mais estudos, né, eu li mais de 500 livros, a maioria deles também sendo de vendas. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o que você espera levar aqui desse conteúdo que eu estou passando para vocês aqui? Porque se você está me assistindo aí, ou talvez você não esteja agora, mas depois vai estar tendo acesso a esse conteúdo, o que você espera levar daqui? Você saberia, na verdade, vender você? Porque, veja bem, quando nós falamos em venda, a primeira coisa que uma pessoa compra é a imagem de quem está vendendo. Então, se você é vendedor, tira o foco do produto e coloca o foco na pessoa. Primeiro na sua pessoa, segundo na pessoa do cliente. É de fundamental importância. E a venda acontece quando? Toda venda ela acontece nos primeiros 30 segundos de contato com o cliente. Os primeiros 30 segundos é crucial do que vai vir depois. Por quê? Porque se naquela chegada, quando o cliente bate o pé na porta, olha para você, tem o primeiro contato, se ele não sentir firmeza e confiança, ali você já perdeu a venda. Então cuide muito dessa questão da abordagem da venda. Aquele início, aquele momento que você olha para o cliente, é de fundamental importância para que você possa conseguir o sucesso na venda. Ou se você é aquele vendedor que vai até o cliente, também essa chegada tua vai ser muito crucial. Então chegar na hora certa, falar a coisa certa, saber respeitar de repente ali o espaço, ver se aquele cliente está naquele momento, né? Se você vai até o cliente, será que naquele momento ele pode te atender? Será que ele pode te receber? Você precisa estar vendo isso, porque senão você acaba sendo evasivo, acaba sendo inoportuno, e aí você não vai fazer uma boa performance em venda. O que significa vendas? Né? Porque às vezes muitas pessoas ouvem a palavra venda, venda, venda. O que significa venda? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz, que é o seguinte: ó, o que é venda? Ato ou efeito de vender. Vendagem, vendição, transferência de posse ou de direito sobre alguma coisa mediante pagamento. Pequeno armazém ou mercearia que fornece alguma coisa. Então, vender significa uma troca. Essa troca pode ser por dinheiro, ou talvez você dá um conselho para alguém, você quer uma atitude da pessoa. Se você tem filho, você dá um conselho, você quer um comportamento adequado desse filho. Então isso é venda, é uma troca. Venda não significa só vender produto por dinheiro. Significa troca de algo por outra coisa. Isso é
significado de vendas. Bem, quando falamos em vender, nós sabemos que nós vivemos num mundo onde as pessoas focam muito no ter. As propagandas da TV, na internet, as pessoas focam muito na questão do ter. Mas para se ter sucesso em venda, primeiro eu preciso ser, depois eu preciso fazer, e depois, aí sim, quando você faz, você tem, correto? Então você vai ter o quê? Comissão maior, você vai ter o quê? Fluxo de caixa maior, você vai ter o quê? Talvez você vai superar a sua timidez. Você, por exemplo, de repente vai se relacionar melhor com as pessoas, porque quando você é tímido, você acaba tendo dificuldade em relacionamento. Mas quando você desenvolve a capacidade de vender, isso fica mais fácil. Por quê? Porque o vendedor, ele é uma pessoa destemida, é uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem poder de persuasão. Então por isso que eu defendo muito a tese, que nas empresas toda pessoa deveria saber vender. Porque tem aquele departamento das empresas, aí tem departamento que fala, eu não gosto de venda. Não, todo mundo ali deveria saber vender, para se ter sucesso, para se ter êxito em vendas, correto? Bem, você sabe vender? Se eu perguntasse para você de 0 a 10, o quanto você é bom em venda, o que você me responderia? Talvez alguns iam dizer 5, outros iam dizer 2, outros iam dizer 6, e tem aqueles que talvez iam dizer 10. Mas, na esfera do saber, a gente define o saber em 3 categorias. Primeira coisa, 25% você sabe que sabe vender. 25% você sabe que não sabe vender. E 50% você não sabe que não sabe vender. Por quê? Porque se você for uma pessoa que não atualiza, que não lê, que não faz curso, você não sabe o quanto você está deixando de vender. Você não sabe o quanto você está perdendo por não ser uma pessoa atualizada, que lê, que estuda e que se prepara para realmente vender. Veja bem, as pessoas, muitas vezes, para ser um médico, ele tem que passar 4, 5 anos na faculdade ou mais. Para ser advogado também. Para ser um dentista também. Agora, por que ninguém pensa a mesma coisa quando se trata de ser vendedor? Por que ninguém pensa a mesma coisa quando se trata de ser empresário? Aí, muitas vezes, você é um vendedor, você é um empresário, você acha que qualquer coisa vai fazer com que você tenha sucesso. Não. Você poderia também estudar muito, ter perícia, se preparar, buscar. Por quê? Porque entenda que, assim como médico, você é um empreendedor, você é um vendedor. Então, fazer isso com maestria, fazer isso com perspicácia, vai trazer um sucesso maior para você. Então nós precisamos mudar esse conceito de que para vender bem basta falar bem. Não. Hoje se tem estudo sobre isso, tem livro sobre isso, tem curso sobre isso, né? Eu mesmo capacito pessoas sobre isso. Então é preciso que você, que queira ficar rico vendendo, né? Porque você pode analisar que tem muitas pessoas aí que ficaram ricos vendendo. Silvio Santos, por exemplo, a título de exemplo, começou como camelô vendendo. Então todos os homens bem-sucedidos foram vendedores, são vendedores. Então tudo, o dinheiro entra na empresa por meio de venda. Não tem como o dinheiro entrar na empresa se não tiver vendas. Então é preciso você começar a entender que é preciso estudar, é preciso dominar, é preciso se preparar para se ter êxito em vendas. Se você tem empresa, prepare a tua equipe para se ter êxito em venda. Eu vou só olhar aqui se está transmitindo direitinho ali, porque às vezes a internet cai. Eu quero agradecer a vocês que estão me acompanhando aí, viu? E não dá aquelas piadinhas e sai não, só tem gente que dá aquelas piadinhas e sai. Quer dizer, é fast food, né? Como um pouquinho sai, entendeu? Então, pessoal, entenda a seriedade do assunto, entendeu? Não fica beliscando, entendeu? Se você tá aí, fica aí, compartilhe, participe, comente, entendeu? Certo? Você que tá me ouvindo aí, eu conto com você. Convide mais pessoas para cá, entendeu? Vamos mudar, vamos recuperar o tempo perdido, porque nós ficamos 4 meses aí perdidos, né? Se você tem empresa, são 4 meses perdidos. Então agora é o momento da gente ir com tudo para cima, entendeu? E vender. Porque vender paga as contas.
tô vendo aqui, tá tudo ok, tá transmitido bem aí, entendeu? Então comente, compartilhe isso daí, entendeu? É a forma de você mostrar gratidão, é compartilhar. Vamos compartilhar, vamos dar joinha. Mostre gratidão aí, que a gratidão, ela realmente faz com que você fique rico. Todo dia eu agradeço, porque eu descobri o seguinte, que a pessoa grata fica rico. Então, se você compartilhar, se você tiver um coração cheio de gratidão, você vai ficar rico, correto? Ok, então vocês entenderam, né? Que o que você sabe é 25%, o que você sabe que não sabe é mais 25%, e o que você não sabe que você não sabe é 50%. Então veja bem, toda a esfera do saber está onde você nunca imaginou, está onde você nunca viu. Então isso quer dizer o seguinte, esteja aberto para o aprendizado, esteja aberto para o aperfeiçoamento, e aí você vai crescer muito. Pois bem, foi feito um estudo há alguns anos atrás, e é muito interessante, porque nesse estudo mostrou o seguinte, mostrou que as pessoas ficam 70% do tempo delas presas ao passado. O que acontece, né? As pessoas ficam 70% do tempo presas ao passado, fica 25% do tempo presa ao futuro, e o presente, as pessoas só vivem 5%. Mas veja, passado foi presente, futuro será presente. Então, você que está me ouvindo aqui, talvez nunca ouviu isso. A primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei pasmo. Por quê? Porque realmente é assim. Vou citar um exemplo. Você, por exemplo, teve uma frustração em relacionamento. Aí você vai achar que sempre vai ter frustração em relacionamento. Você foi roubado. Você vai sempre pensar que vai ser roubado. Por quê? Porque isso é passado. Porque assim, tudo que aconteceu no seu passado é passado. O nome já chama passado. E o futuro ainda vai vir. Então é importante que você foque aonde? No presente. Então quando você estiver aí na sua loja vendendo, na sua empresa, foque aí, viva agora aí. Porque viver passado, viver presente, ou aliás, viver futuro, não vai trazer a você o que você precisa. Então é de suma importância que você viva, certamente, o presente. Então, essa pesquisa foi interessante, porque assim, 70% passado, 25% futuro e presente 5%. Então o que quer dizer? As pessoas vivem mal porque elas vivem mal o presente. Elas não vivem o presente intensamente. Elas não focam bastante no presente. E aí acabam que elas desperdiçam o tempo. E o tempo é mais do que dinheiro, o tempo é vida. Certo? Pois bem, quando falamos em competência, tem um negócio bastante interessante. Todo mundo, sem exceção, é chamado de incompetente e inconsciente. Você é incompetente e inconsciente, eu sou incompetente e inconsciente em muitas áreas da vida. Eu posso ser muito competente hoje na minha área de atuação, como coach, como consultor, como vendedor, como treinador. Eu sou competente nisso, mas eu sou incompetente para pegar uma nave espacial e ir para o espaço. Assim como você também que está aí me vendo agora, você tem sua capacidade, você tem sua incompetência. E às vezes você nem sabe que você não sabe certas coisas. Então, primeira coisa, todo mundo é incompetente, inconsciente. Quando você já tem consciência das coisas, aí você passa a ser o quê? Incompetente, inconsciente. Então você passa a ser incompetente, consciente. Por quê? Agora eu sei que eu não sei. Quando eu sei que eu não sei, eu sou o quê? Incompetente, consciente. Quando eu domino uma área, quando eu faço bem esta área, aí eu passo a ser o quê? Eu passo a ter uma competência consciente. Então fez um curso de venda, sabe usar técnica, sabe atender bem o cliente, sabe receber bem, sabe fechar bem o negócio. Você é o que agora? Você é competente, consciente. Eu sei fazer o certo, eu aprendi o certo e faço o certo. Então você é o quê? Competente, consciente. Por outro lado, quando você treinou tanto, praticou tanto, que você não precisa mais pensar para fazer, nesse estágio você passou a ser o quê? Você passou a ser competente e consciente. É como, por exemplo, aquela pessoa que tem muita prática em dirigir, ele não conta quantas marchas ele colocou daqui para Guanambi. Ele não conta. A pessoa que está começando, às vezes, a dirigir, ele fica contando as marchas. Então, veja bem, qual
a sacada aqui? Qual o código aqui? O código aqui é você entender que você só é bom em algo quando você não precisa pensar mais para fazer o certo. Mas até você estar fazendo o certo, é preciso você praticar isso conscientemente para que você possa, dessa forma, fazer isso com mais resultado. E quando eu pratico algo certo, conscientemente, eu acabo potencializando o resultado disso. Certo? E aí eu me torno o quê? Eu me torno depois um competente e consciente. Não preciso mais pensar em fazer porque eu já sei fazer certo. Mas até lá eu vou passar aí por 3 pilares aí, né? Que é o incompetente consciente, o incompetente consciente, depois o último estágio é dirigir sem montar as marchas, ou seja, eu tenho agora uma competência, né? Mas eu faço isso certo, não preciso nem pensar para fazer porque já está realmente fixado em mim. Correto? Pois bem, tem uma coisa interessante que muitas pessoas não param para pensar, que é o que? Você já parou para pensar o que é que faz você sorrir? O que é que faz você ficar triste? Porque quando você está atendendo um cliente, que você está no salão de vendas, você, tá ali, você tem que estar alegre ali, você tem que estar feliz ali. Por quê? Porque o seu cliente está pagando para você sorrir e vender para ele com bom humor. Só que às vezes nem sempre é fácil ter bom humor. Mas o que gera bom humor? Você ser uma pessoa feliz. O que faz você ser feliz são hormônios. Né? Quais são esses hormônios? Esses hormônios a gente chama eles de dopamina, serotonina, ocitocina, neuroadrenalina e adrenalina. Então quando você consegue o equilíbrio, por exemplo, entre dopamina, serotonina, ocitocina, você é uma pessoa feliz. E são hormônios que você gera automático na sua cabeça. Aí você vai dizer, mas como eu estou triste hoje, como é que eu fico alegre? Ué, começa a ouvir umas piadas aí. Começa a lembrar de coisas engraçadas que você viu na vida. Começa a lembrar de momentos agradáveis. Por quê? Porque quando alguém está depressivo, quando alguém está triste, quando alguém está para baixo, porque essa pessoa está pensando em algo trágico. A mente dela está presa ao trágico, está preso a coisa negativa. Mas se você começar a pensar coisa positiva, coisas alegres, coisas edificantes, seu estado emocional muda. E aí você pode ir para a internet e pesquisar o seguinte, ó, hormônio da felicidade. Você vai encontrar aí esses hormônios que eu estou dizendo para você, né? Que é, por exemplo, a dopamina, a serotonina, a ocitocina, a neuroadrenalina e a adrenalina. São hormônios que levam você aí a ser uma pessoa feliz. Então o equilíbrio dos hormônios é que é o segredo. Porque se você tiver muita dopamina, você acaba sendo esquizofrênico. Né? Se você tiver muito pouca dopamina, você acaba tendo ansiedade. E se você tiver, por exemplo, serotonina, você vai ser uma pessoa feliz. Então quando você está feliz, você está cheio de serotonina. Correto? E aí quem trabalha com venda tem que saber controlar isso. Por quê? Porque o cliente bateu na porta, você tem que colocar a serotonina no corpo. Tem que colocar a dopamina no corpo. Porque você precisa sorrir, você precisa estar de bem com a vida. Porque para o cliente tirar a grana do bolso, colocar no seu caixa, é preciso que você faça isso de uma forma que ele sinta que você está feliz com isso. Não tem nada pior do que dar seu dinheiro para gente amargo, para gente de mal com a vida, para gente triste, para gente realmente derrotado. Não tem nada pior do que fazer isso. Então, se você é vendedor e tem empresa, lembre, seu cliente quer encontrar um atendente feliz, um atendente satisfeito ali para atendê-lo. E aí, o que gera isso? Isso é de graça, não precisa comprar em farmácia. É só você lembrar de coisas alegres, só lembrar de coisas positivas, você vai ter então serotonina, ocitocina, e aí o que acontece? As duas coisas aí vai gerar em você felicidade. E quando a sua dopamina, a sua serotonina está baixo, é porque você está com depressão. Quando a pessoa está com depressão, ele está com baixa serotonina e com baixa dopamina. Correto? Pois bem, vamos prosseguir então. Tem uma coisa muito interessante, pessoal, que geralmente ninguém para para pensar nisso. Mas quais são as palavras que você mais utiliza no seu dia a dia? Seu vocabulário. Eu tenho aqui uma frase, eu vou ler, presta bastante atenção nela. Pensa. O pensamento tem poder, mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer. Diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só dizer. Você também tem que fazer. Faz, porque você só vai saber
se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. Então, veja bem, o que você diz tem muita importância. Você já notou quando você diz assim, hoje estou de mal com a vida, hoje estou deprimido, e hoje estou triste. Quanto mais essas palavras, mais você vai ter um sentimento de tristeza, mais você vai ter um sentimento de depressão. Agora, se você mudasse isso, mesmo se você não estivesse tão bem, você falasse, eu estou caminhando para ficar bem, estou caminhando para ser feliz. Você está muito cansado, que tal você usar a expressão, vou recarregar as minhas baterias, vou tomar uma cerveja para recarregar as baterias, vou tomar um vinho para recarregar as baterias. Se você muda o vocabulário, automaticamente você traz um estado fisiológico, entendeu? Se você, por exemplo, faz um movimento desse, por exemplo, se levanta os braços, tudo isso são coisas que colocam você no estado de euforia. Imagina lá no show, o cantor manda você levantar as mãos, para que aquilo? Justamente aquilo que os cantores pedem para você fazer, levantar os braços e tal, tudo aquilo é para colocar você no estado de ânimo, no estado positivo, e isso faz com que você saia do estado depressivo. Então você pode estar fazendo isso contigo mesmo. Está triste, vai lá, faz isso, entendeu? Levanta, coloca a mão na cintura, enfim, fique em postura de gente vencedora. Isso vai ajudar você realmente a sair desse estado de tristeza, depressivo que você muitas vezes fica. E aí, pior ainda, quando seu cliente chega na sua empresa e você está lá nesse estado depressivo. Pois bem, o que vende mais? A razão, a crença ou a emoção? Muitas pessoas acham que os clientes compram pela razão, mas todos os estudos mostram que não. Todos os estudos mostram que o que faz o cliente comprar é a emoção. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, como gerar emoção no seu cliente? Como é que você gera emoção no cliente? Se alguém chegar para você, e aí a pessoa chega para você e fala assim, fulano, eu acabei de passar na rua ali e vi um acidente terrível, começa a te descrever aquele acidente, né? Como é que você fica nesse momento? Você vai ficar bem para comprar? Obviamente que não. Então veja, e às vezes você está aí atendendo, você está aí na loja ou na sua empresa e o cliente chega com algo negativo. Se o cliente chega falando algo negativo, você tem que tirar ele desse estado, porque é o seguinte, esse estado negativo pode fazer com que esse cliente não compre, a não ser que ele está na farmácia comprando remédio, a não ser que ele foi ao médico para cuidar de uma dor. Mas, se ele está num segmento de roupa, de supermercado, enfim, num bar, numa lanchonete, nesses ambientes, ele está no estado de entretenimento, estado de alegria. E aí, se ele chega aí com esse tipo de coisa negativa, cabe a você mudar realmente o estado dele por o que ele está dizendo, mas conduzir esse cliente para algo positivo, para algo que seja uma boa emoção. E aí tem uma pirâmide que a gente chama de pirâmide neurológica. Então o que acontece? Para você vender bem, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, cuide bem do seu ambiente. Né? Onde você está? Como é que está o seu ambiente, da sua empresa? O ambiente é positivo, o ambiente é alegre, o ambiente é bem cuidado. Por quê? Porque o ambiente vai fazer com que a venda torne mais fácil. O ambiente vai ajudar o cliente a comprar melhor. Outra questão, cuide do comportamento. Né? Como é que é o comportamento seu da sua empresa, comportamento da sua equipe, como é que é? Ou se você vai ter o cliente, como é que é o seu comportamento? Ele é um comportamento adequado ao que você faz? O comportamento adequado ao que você vende? Então cabe a você cuidar dessa questão do comportamento. Aí vem o seguinte, capacidade. Você tem a capacidade certa para fazer o que está fazendo? Para agir da forma que tem que ser agida? Tudo isso é algo que é fundamental. Outra questão, crenças e valores. O que você acredita? Interferir na sua atuação perante o seu cliente. Vai interferir na sua atuação perante o seu interlocutor, perante quem você faz contato. Então, em que é que você acredita? Será que você está alinhado com o seu cliente? Será que suas crenças elas estão alinhadas com as crenças do seu cliente? Da sua audiência, por exemplo, se você é uma pessoa de internet? Porque, obviamente, eu hoje, quem me segue no meu Facebook, são pessoas mais do campo empresarial. Então, o meu comportamento, meus valores,
é muito alinhada a esse público, especificamente, né? Tanto que quando alguém entra aqui e sai, é porque ele não é do meu meio, não faz parte da minha audiência, porque a minha audiência gosta do que eu falo. A pessoa que entra e sai já é uma pessoa que não está preparado para absorver o que eu passo. Depois você tem identidade. O que você acredita sobre você mesmo? O que você acredita sobre sua origem, sobre sua imagem? Como você se vê no espelho? Isso tudo vai ajudar você a vender mais ou menos. Por quê? Porque a forma que você acredita de você, você transmite para as pessoas. E aí essa transmissão pode ser positiva ou negativa. Aí vem a questão de missão, espiritualidade, né? Quer dizer, o que é que você acredita na questão do ser supremo, do ser superior? Né? Que crença você tem sobre isso? Como você lida com isso? E aqui eu coloco um parênteses. Às vezes muita empresa, né, tem a sua religião e comete um erro seguinte, a pessoa quer catequizar o cliente. Então veja bem, é preciso separar um pouco disso, entendeu? Você tem a sua empresa e ali entra pessoas de todas as crenças. Então você tem que ter muito cuidado para você não querer, de certa forma, fazer dos seus clientes discípulos, porque nem todos às vezes vão querer isso. Eu conheço, por exemplo, experiência de empresa de clientes que eu já tive, que ele acabou com a clientela dele, porque a pessoa se tornou de uma certa crença e ele começou a colocar ali música da crença dele dentro do negócio, aí começou a falar demais para quem não queria ouvir e acabou que aqueles clientes que eram de outras crenças afastou dali. Então cuidado que você precisa ter, embora você tenha seus valores, você tenha suas crenças, mas é algo seu. Não quer dizer que é algo de todo mundo que faz parte da sua audiência, que faz parte, por exemplo, dos seus clientes. Então, toma muito cuidado com isso. E tudo isso gera o quê? Gera emoção no seu cliente. Então, gerar emoção é você estar em sintonia com as crenças, com os valores do seu cliente, entendeu? Isso é que gera realmente essa capacidade de emoção positiva do seu cliente. Pois bem, vamos ver agora se você que está aí tem inteligência em vendas. Certo? Eu vou fazer aqui uma série de perguntas e você vai avaliar aí se você tem isso como vendedor, como empresário, se você realmente está engajado como vendedor, porque não importa, você é empresário, você é vendedor, você vende para seus funcionários, você vende ali para sua gerência, tem gerente, enfim, todo mundo é vendedor. Então analise, avalie, correto? Se eu só olhar aqui se a transmissão está ok, porque eu estou aqui gravando uma câmera e estou vendo que tem um pessoal aí ligado, colado comigo, entendeu? Então pessoal, compartilhe, viu? Compartilhe aí, curta também, certo? Estamos juntos. Tá tudo ok aí, né? Manda um joinha aí se vocês estão me acompanhando aí. Pra me dizer que está tudo ok. Pois bem, então vamos lá. Vamos lá a avaliação. Você vai agora, nesse momento, se avaliar se você realmente está capacitado para ser um vendedor profissional. Porque amador tem muito, práticos tem muito. Mas assim, eu digo com conhecimento de causa, profissional de vendas são poucos. São aproximadamente, aí sabe quanto? 20% dos vendedores
eles têm 80% das vendas. Então, veja bem, 80% são amadores. Mas você vai agora ter a oportunidade de testar se você é amador ou profissional, correto? Bem, uma venda passa por 3 fases. Você saberia descrever as 3 fases da venda? Pensa um pouquinho. Quais são as 3 fases da venda? Você sabe dizer para mim? Diga para mim aí se você sabe. Pode escrever lá nos comentários, se você está aí, né? Escreva nos comentários aí abaixo as 3 fases da venda. Certo? Bem, eu não sei se você acertou, mas as 3 fases é o seguinte. Toda venda, ela tem início, meio e fim. Simples assim. Início, meio e fim. Então você precisa saber o seguinte, quando seu cliente chega na sua loja, em que estágio esse cliente está? Ele está no início, ele está no meio ou está no fim da venda? No início é o seguinte, no início ele veio, talvez a primeira vez, fez um orçamento com você. Aí ele falou assim, vou pesquisar a concorrência. Aí ele volta, pesquisou a concorrência, vai ver agora, comparar preço e negociar com você. Então ele está o quê? No meio da venda. E no fim da venda é o seguinte, veio para fechar o negócio. Então toda venda tem início, meio e fim. Simples assim. Correto? Segunda pergunta para você responder aí. Um vendedor profissional sabe, primeiro, comunicar e falar bem, fazer perguntas poderosas, ler bons livros e fazer cursos sobre vendas regularmente. Todas as respostas estão certas. Qual seria aí sua resposta? Se você respondeu todas as respostas, está certo, você acertou. Por quê? É preciso aprender a falar bem. Segundo, é preciso fazer perguntas poderosas para o seu cliente. Porque o bom vendedor é aquele que faz perguntas, não é aquele que fala o tempo todo. O bom vendedor é aquele que escuta. Escuta o que o cliente quer, escuta para quando o cliente quer, escuta por que o cliente quer, escuta o que é que impede o cliente de fechar o negócio naquele momento. Então o bom vendedor é essa pessoa. Certo? Então ele tem que, por exemplo, primeiro saber falar bem, saber fazer perguntas, saber ler livros, entender que ele tem que aprender, que ele tem que estudar, que ele tem que ser perito, assim como o médico tem que fazer a faculdade, o vendedor tem que estudar na área dele para ser bom. E depois, essas 3 perguntas todas estão certas, é preciso fazer o conjunto das coisas. Terceira pergunta, qual a diferença entre vender e tirar pedido? Você sabe? Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, o cliente chega na sua loja, ou se você vende alguma coisa, ele chega lá, né? Falando assim, você vende caneta. Aqui, ó. Aí o cliente fala assim, pega uma caneta azul pra mim. Mas não é aquela música do caneta azul, azul caneta, entendeu? O cliente chega pra você, né? E aí o cliente, eu quero aquela caneta azul. Aí você vai lá, pega a caneta azul pra ele, aí ele vai, te paga e vai embora. Aí eu pergunto, você vendeu? Não, você tirou o pedido, porque o cliente já veio sabendo que queria caneta, você simplesmente pegou e entregou para ele. Agora, o que seria vender? Seria você vender para ele mais uma caneta. Talvez uma preta, talvez uma vermelha, né? Aí sim, você vendeu. Então, vender é você fazer algo mais, não é simplesmente você entregar o que o cliente vem buscar. Correto? Então, a sua resposta foi essa, beleza. Então, qual a diferença entre vender e tirar pedido? Então, a diferença é o seguinte, tirar pedido, o cliente veio, pediu, você entregou. Vender, às vezes ele entrou na sua loja para não comprar nada, você vendeu. Ou às vezes ele comprou algo, você vendeu mais algo para ele. Aí sim, aí houve uma venda da sua parte. Aí você fez o papel seu, que é de vendedor. A quarta pergunta. De cada 10 pessoas atendidas, um vendedor profissional deve vender para quantas pessoas? Então, entrou 10 pessoas na sua loja, ou 10 pessoas entrando em contato com você. Então você está numa boa média de venda. Você tem que vender para quantos? Você tem que vender para pelo menos 7. Aí seria 70%. 8%, 80%. Para 100% você não vai vender, porque senão a concorrência não vende. Mas, até 80%, o bom vendedor consegue atingir. 5% seria 50%. Menos de 5%, a sua performance está muito baixa. Então você pode, como é que você sabe isso? Então você está aí no atendimento, entrou 10 pessoas. Só você saber, das 10 vai vir para quantas? Aí você vai saber se você está numa boa média. Porque se você estiver abaixo de 5, você precisa tomar treinamento.
Você precisa ler livros, você precisa aperfeiçoar. Ou talvez você precisa mudar de profissão. Porque tem gente, às vezes, que aceita o trabalho de vendedor simplesmente pelo salário, mas não é a praia dele, ele não gosta de fazer aquilo. E se você não ama fazer, você vai fazer muito mal. Certo? Quinta pergunta para você avaliar aí. Quais as funções de um vendedor profissional na loja? Quais as funções de um vendedor? Nós sabemos que no supermercado, né, você tem ali o caixa, você tem ali repositor, e ele tem que pegar a mercadoria do depósito e colocar na gôndola, né? O caixa, por exemplo, ele tem que passar a mercadoria, mas ele também ele é um vendedor. Por quê? A mulher comprou macarrão e esqueceu a massa de tomate. Então cabe a ele fazer o quê? Ó, dona, só não está esquecendo a massa de tomate, a sardinha. Ou se a mulher nunca comeu macarrão com sardinha, você vai falar, só comer macarrão com sardinha é uma delícia. Então veja, o papel do caixa no supermercado é fazer isso. Correto? Mas aí a pergunta é, a função de vendedor não é só vender. É arrumar a loja, é ver o que está faltando, é olhar o depósito, porque às vezes tem coisa que não está exposto ali, mas está lá no depósito. E tem vendedor preguiçoso, que ele tem preguiça de olhar o depósito, entendeu? Então ele acha mais fácil falar que não tem. Entendeu? E o bom vendedor não, ele gosta de servir o cliente. O bom vendedor nem trabalha pelo salário, ele trabalha porque ele ama servir as pessoas. E a pessoa que ama servir, não só ele está atento a tudo ali dentro. Certo? Então se você respondeu que o vendedor, o papel dele é cuidar da loja e vender, você acertou. Se você falou só vender, você errou. Sexta pergunta para você avaliar aí. Para ter sucesso em vendas, o vendedor precisa amar servir as pessoas, amar a profissão de vendedor, amar o lucro das vendas. O que ele precisa ter das três? Obviamente, ele precisa amar servir as pessoas. E depois, segundo, amar a profissão de vendas. E terceiro, lucro, é claro. Trabalho para o lucro. Mas a primeira coisa é amar servir as pessoas. Quem ama servir as pessoas, constrói ótima audiência, faz sucesso, cresce, entendeu? É útil. Porque tem uma coisa muito importante. Todo mundo quer ter fama, todo mundo quer ter sucesso. Mas mais importante do que fama é ser útil. Ser útil é mais importante. Porque quem é útil nunca vai deixar de ser. Então, ame servir as pessoas. Sétima pergunta para você avaliar a sua performance em venda. Para vender bem, basta ser conversador. Antigamente, se pensava isso. Mas hoje se sabe que você só deve ser conversador com cliente conversador. Cliente que fala pouco, você deve falar pouco. Eu aprendi na minha formação em coach que existem 4 perfis de clientes. Existe o executor, existe o comunicador, existe o planejador e existe o analista. Desses 4, cada um tem uma forma de ser atendido. O executor, por exemplo, ele não gosta que ninguém manda ele fazer nada. Ele é decidido. Ele sabe o que quer. Então é um cliente que você tem que deixar ele escolher, ele já vai lá decidido, sabendo o que ele quer. O comunicador é aquele cliente conversador, gosta muito de bater papo, de conversar, de contar a vida e tal. Então com esse você conversa um pouco mais. O planejador é um cliente quieto, calado, né? Ele precisa de sugestão, então ele vai chegar na loja, você vai ver que ele não fala muito, mas você mostra para ele que ele deve, o que ele está buscando, e aí você dá uma sugestão para ele ali de alguma coisa. Já o analista é uma pessoa muito detalhista, uma pessoa muito matemática, entendeu? O analista é o cliente mais difícil de vender porque é o cliente que desconta, é o cliente que quer comprar barato, é o cliente que pesquisa, porque ele analisa antes de fechar o negócio. Então cada um tem um time, aí você tem que saber lidar com isso. Não é falar muito, é você saber quem é o cliente que está na sua frente. E aí com isso você vai poder vender bem. Pois bem, se os clientes não vêm até a loja, o que o vendedor pode fazer para vender mais, né? Agora, por exemplo, nós passamos um período aí, o cliente não podia ir na sua loja, porque a loja estava fechada, tá entendendo? E aí você fez o quê? Coloca nos comentários aí se você foi bem sucedido, né? Se o seu delivery aumentou, você passou a vender mais pelo Instagram, você passou a vender mais pelo Facebook, coloque aí, eu gostaria de saber de você. Mas quando o cliente não vai até a loja, você tem como ir até o cliente, por meio do quê? Você tem Facebook, você tem WhatsApp, você tem Instagram, você tem telefone. Então se todo dia você ligar para 10 clientes da sua empresa, não há dúvida que você vai vender para algum.
Ou se você não vender, você lembrou o cliente que está aí. E aí esse cliente não vai esquecer de você. Certo? Bem, a nona pergunta. O vendedor que domina conhecimento técnico vende bem, independente do seu estado emocional. Verdade ou mentira? Verdade. Por quê? Porque se você só tem experiência e deu uma dor de cabeça, pronto, você perdeu de vender. Mas quando você tem a técnica, não, aí você consegue lidar melhor com a situação. Você não vai ter dificuldade, porque você tem a técnica do negócio. E aí essa técnica vai ajudar você a vender mesmo no dia que você não esteja tão bem na capacidade da técnica. Então por isso que eu defendo muito a tese. Leia, estude, aprenda, faça curso, contrata com outro amigo, se for o caso, para poder capacitar a sua equipe. E aí você vai ver que é possível você ter sucesso na venda. Pois bem, é possível ficar rico vendendo bem? Sim. Todas as grandes empresas ficaram bilionárias vendendo. Então vender é a coisa principal em qualquer negócio. Vender é a coisa número 1 em qualquer negócio. Vender paga as contas. Então quem vende bem fica rico, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Eu construí meu pequeno patrimônio, obviamente vendendo. Então ninguém vai ser bem sucedido. Ah, mas eu não gosto de venda, eu quero ser funcionário. Sim. Para ser um bom funcionário tem que ser um bom vendedor, porque ninguém vai contratar uma pessoa que não sabe nem abrir a boca para falar nada. Então precisa que você seja vendedor. Entendeu? Para chegar ali, saber te vender. Saber falar para o seu patrão o que você tem para oferecer para ele. Então a capacidade de venda também enquadra, né? Certo? Bem, se os profissionais de vendas fizerem treinamento regularmente e ler pelo menos um livro por mês sobre vendas e desenvolvimento humano, em quanto tempo essa pessoa vai se tornar profissional? Então veja, não é só você pegar e ficar atrás do balcão. Se você for uma pessoa que lê, estuda, faz curso, para se tornar um técnico em venda, você vai levar pelo menos 2 anos. Tem gente aí que tem 20 anos, nunca leu um livro de venda. E aí, às vezes, ele vê uma live dessa aqui, ele espia e cai fora. Entendeu? Então, veja, essa pessoa nunca vai ser profissional, vai ser meia boca, vai ser medíocre. Entendeu? Porque todo medíocre acha que meia boca tá bom. Certo? Mas hoje nós estamos caminhando para uma situação onde os negócios vão ser muito pela internet. E aí, o que acontece? Não é porque é pela internet que você não precisa ser bom em venda, porque você tem que fazer copy de venda, você tem que atender seu cliente pelo telefone, enfim, você vai ter que fazer um bom trabalho de atendimento desse cliente. Tá muito bem. Vamos aqui prosseguir. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que está o procedimento. Bem, vou passar aqui mais alguns slides, que esse curso é muito grande. E depois, numa outra oportunidade, eu vou gravar uma outra live continuando aí o procedimento. Então, vou passar aqui uns códigos rápidos para você poder vender bem. Primeira coisa, sonhos e objetivos. Então, defina uma meta financeira de venda. Quer dizer, quanto que eu quero vender por mês na minha empresa? Quanto que eu quero ganhar de comissão? É fundamental que você faça esse primeiro passo. Então, se você sabe quanto quer vender por dia, quanto quer vender por mês, você tem uma meta para vender. Porque se você não sabe onde está e não sabe onde quer chegar, obviamente você não vai vender bem. Então você precisa, de certa forma, estar atento a isso.
definir quanto você quer vender, quanto você quer ganhar, e aí sim, aí você vai conseguir matar a pau na questão da venda. Bem, para você vender bem, você tem que ter flexibilidade, acreditar no potencial da venda, agir, buscar o resultado certo e ter a atitude correta. Outra questão aqui, se o cliente não vem até você, vai até o cliente por meio dos mecanismos aí que você tem, do WhatsApp, Facebook, Instagram e assim por diante, correto? Aí você vai conseguir gerar cliente para sua empresa. Outro fator que é de muita importância para você vender bem. Se você, por exemplo, tem 100 clientes e você pedir para esse cliente trazer família, trazer amigos, você vai aumentar a sua base de cliente. Então você pode aumentar a sua base de cliente pedindo seus clientes que você tem para poder indicar clientes para você. Aí você cria uma promoção para incentivar o cliente a indicar ou trazer outro cliente. Correto? Outra questão, prepare-se para vender. Você não pode chegar na loja em cima da hora correndo. Então antes de você começar a vender, prepare. Né? Tenha capacidade técnica, esteja bem-humorado, esteja realmente com o astral para cima, esteja preparado para poder servir bem o seu consumidor. Isso é algo que tem que ser feito todos os dias na loja. Certo? O processo de vendas. O que é o processo de venda? O processo de venda é um processo que eu, naquela pergunta lá atrás, disse para vocês. É um processo que ele tem o quê? É um processo dinâmico, com início, meio e fim. Então é preciso fazer cada etapa dessa bem feita. Correto? Bom, para estar bem para vender, primeiro, você tem que ter senso de humor, determinação para agir, estar motivado, ter paciência e persistência. Aí quando você tem isso, você vai estar preparado para vender bem. E a venda, ela tem aí 7 passos, entendeu? 7 passos da venda. Então, um primeiro passo da venda é você buscar a atenção do seu cliente. Então a primeira coisa que tem que buscar do cliente é a atenção. Por quê? Porque tem vendedor que ele já dispara falando sem buscar atenção. Aí a gente chama o refrão da música, entendeu? Então você, o cliente bateu, ofereça uma água, um cafezinho para ele, mostra para ele que você é gente boa, depois sim, que você teve a atenção dele, aí você vai começar então a trabalhar a venda. Esse é o primeiro passo da venda. Segundo passo, rapport. O que é rapport? Rapport é você ficar em sintonia com o cliente. Se o cliente chega na sua loja, o cliente está ali com o braço cruzado, você vai também fazer uma posição ali para ficar mais ou menos em sintonia com ele. Mas uma dica para você aqui, cliente com o braço cruzado não compra. Se o cliente chegar na sua loja e vai com o braço cruzado, faça ele descruzar os braços, ok? Para que ele possa ficar mais à vontade, porque o cliente quando fica mais à vontade, ele compra mais na sua loja. Então, o primeiro passo é deixar o cliente à vontade na loja. E aí o que acontece? Quando falamos em comunicação, a comunicação ela passa por pelo menos 3 pilares, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. O sinestésico envolve tato, paladar e olfato. Então tem cliente que gosta mais de ver, tem cliente que gosta mais de ouvir, tem cliente que gosta mais de sentir. Aí você precisa identificar o seguinte, como é que eu vou saber se o cliente gosta mais disso ou daquilo? Se o cliente quer muito ver, mostra isso, mostra aquilo, quero ver isso, quero ver aquilo, é visual. Se o cliente te pergunta, é um cliente que fala pouco, ele é mais auditivo. Se o cliente é aquele que toca em tudo, pega em tudo, esse cliente é mais sinestésico. Aí você vai trabalhar o cliente de acordo aí, à vontade dele, entendeu? Outra questão fundamental, terceiro ponto, informações. Antes de começar a oferecer, se informe primeiro. Descubra primeiro o que essa pessoa está buscando, o que ele está querendo, se ele já tem, onde ele compra, se ele não comprou com você. Então, procure ter do cliente algumas informações antes de você começar a disparar a coisa para esse cliente. Que aí você vai conseguir oferecer para ele a coisa certa, na hora certa. Escute com atenção, porque às vezes tem pessoas que perguntam, mas não escute. É fundamental que você escute bem o seu cliente. Por quê? Porque quem escuta, vê, muitas vezes até o que o cliente não disse. Então, ser um bom ouvinte é de fundamental importância para ter performance em venda. O que o cliente realmente disse? Quando o cliente estiver falando, observe o seguinte, observe a entonação da palavra do cliente. Será que o cliente está com dúvida? Será que o cliente não está tão entusiasmado assim? Ou o cliente tem certeza realmente do que quer e se quer comprar com você? Então você tem que observar esses detalhes aí. Quarto ponto aqui, crie um estado ideal para vender.
Eu já até disse atrás, você não vai conseguir vender se você está em um estado depressivo, um estado triste. Então procure fazer com que o cliente seja alegre. Se você for bom de piada, conta uma piada, ou fala de algo que deixa o seu cliente no estado positivo de compra. Isso vai ajudar você a vender melhor. Quinto ponto, apresentando o produto. Quando você for apresentar o produto, trate esse produto como se fosse um diamante, como se fosse algo precioso. Não pegue de todo jeito, não trate de todo jeito, porque senão a gente é muito visual. Então você às vezes vê a pessoa tratando algo com desprezo, você acaba não tendo apreço por aquilo. Então ao você lidar com a sua mercadoria, principalmente em frente ao cliente, procure tratar essa mercadoria com carinho, procure tratar ela como se fosse algo precioso, que o seu cliente percebe isso, mesmo sem você falar, ele vai perceber isso na sua forma de lidar com o produto. Sexto ponto, precavendo-se contra objeções. É claro que nem todo cliente vai dizer sim para você. E eu sempre costumo dizer, os não você já tem, você vai atrás do sim. Então não tenha medo do seu cliente objetar. E como é que você lida com objeções? Primeiro, o cliente compra por duas coisas. Ele tem que confiar em você, confiar na sua empresa e ver valor no que está comprando. Essas são as duas razões que levam o cliente a comprar. Confiança e valor. Agora, muitas vezes o que o cliente diz para você? Muitas vezes você vai mostrar o produto para ele, aí se ele chegou na loja, você abordou, ele vai dizer, eu só estou olhando. Eu só estou olhando. Mas será que ele está só olhando mesmo porque você chegou errado nele? Então aí você já não vai pegar isso como uma verdade. Você vai contornar essa situação. Então se o cliente chegou para você, eu só estou olhando, você fala assim, olha, pode ficar à vontade, pode olhar à vontade, mas tem alguma coisa que não está aqui exposto, se eu gostaria de olhar? Pronto, você matou a pau aí. Outra questão, o cliente vai falar para você às vezes, eu vou pensar, depois eu volto. Se o cliente falou isso, você vai falar assim, olha, obrigado por o senhor querer pensar, mas eu posso fazer uma pergunta? O que é que o senhor quer pensar? Para que eu possa ajudar o senhor. Então o bom vendedor tem saída para as objeções. Ou às vezes o cliente vai dizer para você o seguinte, tá caro. Se ele dizer que está caro, o vendedor fraco vai dizer o quê? Não, está caro não. Não é isso que você vai resolver o problema. Você vai chegar para o seu cliente e vai dizer o seguinte, olha, respeito a sua visão, respeito o senhor achar que está caro, mas eu posso te fazer uma pergunta? Quando o senhor disse que está caro, o senhor quer dizer o que especificamente? Porque eu fiquei em dúvida, não entendi. Aí o cliente vai te dar razão, você vai ter a chance então de argumentar, de mostrar para ele que aquela mercadoria vale o que você está pedindo para ele. Certo? Então veja, para cada sim, você tem 19 nãos. Então nunca desiste diante do primeiro não. Porque você está atrás dos sim, os não você já tem. Correto? Pois bem, então, essa aula de hoje eu vou encerrar ela por aqui, porque esse conteúdo é um conteúdo para 5 horas de aula. Nós já estamos aqui há um bom tempo, mas se você que está aí agora me vendo, quiser acompanhar, fique ligado nas minhas redes sociais, no YouTube, fique ligado aí no Facebook, que a partir de agora eu vou estar sempre dando conteúdo de vendas para você, conteúdo de primeira linha, e eu tenho certeza que se você prestou atenção, o que eu passei aqui vai ajudar você, pelo menos, a vender mais, vai ajudar você a ganhar mais comissão, vai ajudar você a melhorar seu fluxo de caixa, vai ajudar você a melhorar a sua timidez, a ser mais descolado, e vai ajudar você também a relacionar melhor. Se você prestou atenção nessa aula, tenho certeza que você vai ser ajudado nesses setores que eu mostrei aqui. Sucesso para você, o vídeo vai ficar aí no YouTube, eu espero que você possa compartilhar, que você possa curtir e que você possa rever aí essa aula para que você possa aperfeiçoar a sua performance em venda. Sucesso para você, até breve, tamo juntos.